Pessoal, nesse episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre o que acontece na animação e na mitologia grega. O objetivo desse episódio mais é a gente conversar um pouco sobre liberdades poéticas, reinterpretação, ressignificado, alterações, influências que a gente pode utilizar de uma mídia que já existe para as suas histórias, para o seu world building. Como eu fiz no episódio do Arcane, eu vou assistindo e no momento que eu achar interessante eu pauso o episódio e eu gravo mostrando para vocês essa interação da maneira que a gente pode fazer essas relações do que é verdadeiro, do que é falso, do que é interpretativo e do que pode ser um tanto diferente, beleza? Então, bora lá assistir esse episódio, essa animação maravilhosa de Hércules. Nós somos as musas, deusas das artes e proclamadoras de... É bem interessante porque já começa falando sobre essa questão das musas, né? E as musas, elas, às vezes, são consideradas como deidades menores, né? Divindades menores, mas em grande parte elas são espíritos da natureza, são ninfas. Apesar de sim ter uma relação direta com deuses olimpianos, elas são menores. Então a gente pode até considerar que realmente sejam deusas menores e tudo mais, mas elas não são proclamadoras de heróis. As musas, muitas vezes, elas são associadas à inspiração. São artistas que se inspiram, músicas que se inspiram, tanto que o termo musa inspiradora vem desse perfil, dessa premissa. Então, muitos heróis, muitos artistas fizeram muitas coisas maravilhosas porque foram inspiradas por musas. Então, porque assim existe, por exemplo, o deus Apolo, que está diretamente associado à música e a outras artes, mas a gente pode sim considerar que existe essa relação direta, minimamente interpretativa. Há muitos milênios. Favor de norte a sul. No início o mundo era um horror, com os titãs gigantes espalhando o terror. Era o lugar do mal. Não dava pé, ficou infernal. Com terremotos e vulcões reinavam caos total. Putz, garota! E logo veio seus raios atirou um ar. E os maus se encarcerou. Coisa legal é que nesse trechinho super rápido, eles estão falando da titanomaquia. Titanomaquia é a guerra entre os titãs e os deuses, a primeira grande guerra gigantesca, tanto que alguns deuses famosos, como Zeus, Poseidon, Hades e Atena e diversos outros deuses participaram aí da titanomaquia. E é interessante pelo fato de que a luta direta entre os deuses e os titãs estão diretamente, tanto que Cronos, Urano, própria Gaia são os titãs associados também muitas vezes à questão de grandes cataclismas, como vulcões, terremotos, furacões, tempestades, geadas. Aparece também um ciclope aqui na animação, só que os ciclopes muitas vezes estão associados a outras criaturas, outros deuses, não entra muito na questão de titãs, apesar de seus tamanhos colossais. Mas eu acho bem interessante porque poderiam focar uma animação inteira falando sobre a titanomaquia, mas existe essa relação direta mais enxuta dentro da história. Eu não vou entrar muito na análise da plot, nem da fotografia, nem tudo mais, apesar de ser algo maravilhoso, que eu poderia fazer isso, mas eu vou focar mais nessa questão. Mas é bem interessante que você já percebe na construção do conflito e já existe uma certa relação, já existe um foreshadowing, então é algo bem interessante. Se você não assistiu uma animação de 1997, desculpa, mas realmente vai ter spoilers. Hércules, conforte-se. Olha, que fofura. Ele é forte como o pai. Vamos lá, né? Vamos já começar aí. Hércules realmente ele é filho de Zeus, só que, vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala sobre mitologia grega, a mitologia grega ela traz diversos fatores sociais, históricos. Tem até um episódio que aborda os tipos de mitologias, não o tipo de mitologia, mas os tipos de mitos diferentes. Um vídeo antigo que eu pretendo fazer uma atualização sobre algumas informações recentes que eu andei trazendo, andei estudando. E a mitologia grega romana, ela trabalha muito a questão
dessa relação direta que existe entre sociedade, ser humano, comportamentos, mortalidade. Existem diversos fatores que são abordados aí. E uma coisa interessante é que Zeus, ele era o pai da masculinidade, da virilidade. Então ele teve trolhos de filhos espalhados por diversos mortais e outras deusas. Hera era a sua irmã e também esposa, a deusa do matrimônio, deusa dos nascimentos, dos partos. E ela era uma deusa muito ciumenta. Então, Zeus e Hera, na animação do Hércules, são os pais do nosso pequeno rebento. Só que, na verdade, Hércules é um filho fora de casamento de Zeus. Para não trabalhar muito essa questão de traição, de incesto, de muitas vezes outras coisas bem mais pesadas também, como a palavra que começa com E, relacionada a como alguns homens fazem em relação às mulheres, não tem como fazer uma animação da Disney, ainda mais de 1997, abordando esses fatores. Então, realmente, existe uma família perfeita, ideal, que foi colocada de pai, mãe e filho, mas na verdade não funciona dessa forma. Tanto que os pais adotivos do Hércules, os pais adotivos do Hércules na animação são meio que o pai é o padrasto, se chama Anfitrião, e a mãe é a Alquimena. Mas quando aparecer esse trecho aí na animação, eu abordo mais profundamente essa relação direta entre um ponto e outro. Um pouco de cirro e um toque de limustrato e uma pitada de cúmulo. O nome dele é Pégaso. E é todo seu filho. Vamos lá, falar um pouco agora da biologia do Pégaso. O Pégaso, na verdade, é uma criatura que, em tese, ele é filho de Poseidon. O que acontece? Poseidon consumiu o ato sexual com Medusa, por isso que Atena até a excomungou e transformou ela como ela tá. Caso você queira saber mais sobre a Medusa, tem um cardzinho aqui em cima para você ver o episódio que a gente conversa um pouco sobre Górgonas. Mas, como Poseidon, ele teve o ato sexual forçado com a Medusa, e por isso ela se tornou Medusa. Quando ela morre, é cortada a cabeça, ou do sangue da Medusa nasce esse cavalo alado. Então, pelo fato de que é o filho da Medusa, porque meio que o sêmen de Poseidon estava na Medusa e do sangue misturou fluidos e tudo mais, a gente chega aí no Pégaso. E no caso aqui da animação, Zeus pega um pouco de Cirrus, um pouco de Nimbus Stratus e Cúmulo, que são tipos de nuvens diferentes, nuvens de tempestades, outros tipos de nuvens específicas. Então, não tem uma relação direta, tanto que, na verdade, o Pégaso, ele é a criação, ele nasceu a partir da decapitação da mãe após o pai ter consumido de uma forma não legal e ela ter sido amaldiçoada. Existe uma história bem interessante sobre a questão do Belerofonte, que depois ele era o irmão do Pégaso por parte de pai, e depois de um certo tanto, não tem muito o detalhe, o Pégaso ele leva o Belerofonte para o Olimpo, porque o Belerofonte achava que ele deveria ficar junto com os deuses. Aí Zeus achou que não funciona dessa forma, derruba o Belerofonte do Pégaso, e com medo de outros seres utilizarem do Pégaso para voar para lá, ele decide matar o Pégaso. Mas como ele era uma criatura muito magnífica e muito bela, ele decidiu criar o que a gente chama de constelação de Pégasos, que tem hoje em dia. Então, o Pégaso da mitologia é um pouco mais, a origem um pouco mais sanguinária, um pouco mais tenebrosa do que a animação do Hércules, que é a junção mágica de 3 tipos de nuvens diferentes. O Deus que você não quer ver com raiva é o Hades. E ele tinha um plano malvado. No mundo inferior,
Os mortos ele tiranizou. Não tinha dó nem piedade. Só uma observação, e que, pegando aí essa questão, realmente Hades, o deus do submundo, como vocês podem ver claramente, a gente vê que algo que pode parecer algo como o Caronte, né, esse ser esquelético que está levando essa gôndola pelo rio, que realmente é um dos primeiros pontos para você chegar dentro do Hades. Só um detalhe, Hades é tanto a divindade quanto o local. Então, para você chegar no Hades, você precisa passar pela primeira etapa, que é o rio, onde você precisa pagar 2 moedas de ouro para o barqueiro, onde que naquela época, na hora que você era sepultado, era colocado uma moeda de ouro ou prata nos olhos dos mortos, porque eles usariam dessa moeda para pagar o barqueiro, que caso eles tentassem nadar, não conseguiriam pelas correntes muito fortes, e outros espíritos que estão lá presos no rio puxariam, como é mostrado também essa questão. Mas vamos dizer assim que é uma liberdade poética, mas sim, é algo interessante que faz uma referência direta e até que muito legal. Querida, segure firme o fio da vida dessa mortal. Uma coisa que é bem interessante sobre a questão das parcas ou moiras, as duas estão corretas, depende se você quiser chamar de grego ou romano, nós temos as 3 irmãs que elas têm a capacidade de ver a vida presente, futura e de passado de todos os seres vivos, onde uma delas é responsável por tecer a linha da vida daquela pessoa, o outro por segurar e no final aquele que vai cortar, eliminando a vida da pessoa. É algo interessante porque muitas coisas na mitologia grega fazem referência direto a diversas citações e até mesmo alguns vocábulos diferentes, como por exemplo a palavra anfitrião, que eu irei abordar um pouco mais para frente no decorrer dessa história. E é bem interessante porque as moiras, aqui no desenho, elas podem ver o passado, presente e futuro como se fosse alguma profecia, mas normalmente estão mais associados ao passado, presente e futuro daquelas pessoas, porque elas estão relacionando direto à vida daquela. E são criaturas que estão diretamente ligados ao mundo de Hades. Então eu acho bem interessante porque você consegue criar. E para aqueles que querem fazer um sistema mágico profético, é bem interessante o que é feito aqui na hora que ela faz a profecia para o Hades, que falam que daqui a 18 anos os planetas vão se alinhar e os titãs vão ser libertos, e com isso o Zeus vai cair. Mas se o Hércules lutar, o Hades não consegue conquistar o plano dele. Então, elas estão realmente falando o que vai acontecer, mas elas colocam como citações. Olha, se fizer isso, acontece isso. Se fizer isso, acontece isso. Se fizer isso, acontece isso. Obviamente, existem diversas realidades, então criar uma magia profética é interessante você ou criar algo que seja mais relacionado a um enigma, deixando com que fique mais difícil da pessoa entender o que pode acontecer, ou fazer mais ou menos como foi feito no filme Matrix 1, que o oráculo falou para o Neo que ele não era o escolhido, para que ele se sentisse culpado e pudesse resgatar o Morfeu. Mas na verdade ele era o escolhido, mas ele só aceitaria ser o escolhido se falassem para ele que ele não é, senão ele ia despertar e tudo mais, e lá, lá. Então a minha dica que eu trago para vocês é: ou quando você for criar o seu sistema profético, ou você cria de uma forma que seja com charadas, para que tanto os protagonistas, os personagens, quanto os leitores não entendam diretamente o que o futuro está dizendo, ou você coloca trechos do futuros condicionais, fazendo com que caso tal coisa aconteça, vai seguindo ali, nossa, aconteceu, e aconteceu, e aconteceu, será que tal coisa vai acontecer no final? Não, não necessariamente, ou sim, necessariamente, dependendo do tipo de profecia que você quer trazer. Beleza? Então fica essa dica a partir dessa animaçãozinha. Então sim, existe uma relação direta da mitologia com o que é trazido aqui na Disney, porém foi feita uma leve mudança no sistema mágico delas para que a plot faça sentido e crie o conflito trazido aqui nessa animação. Hawkman, olha só.
Ah, pobrezinho. Não. Tem alguém aqui? Agora? Agora! Ele deve ter sido abandonado. Anfitrião, há tantos anos pedimos aos deuses que nos deem um filho. Talvez tenham atendido nossas preces. Talvez. Hércules. Vamos lá então para nossa sessão. Então, lá para essa parte. Então, como eu falei para vocês, na animação, os pais adotivos do Hércules é a Alcmena e o Anfitrião. E na mitologia, realmente, Alcmena é a mãe de Hércules, mas na verdade, o pai do Hércules é o Zeus. Então existe aí uma meia-verdade aí na animação, onde o pai é o Zeus, o padrasto é o Anfitrião, sim, beleza, e Alcmena é a mãe, nesse caso é a madrasta, a mãe adotiva, vamos dizer dessa forma. Então existe essa questão. E o Hércules, ele é mortal. Quando você é um semideus, né, uma mistura entre um deus e uma mortal, você é um mortal. Porém, existe algum atributo divino, que no caso do Hércules, esse atributo divino, ele é a força. Então, para explicar essa mortalidade na animação, foi feita essa poção que transformou o deus divino em esse mortal, que na verdade ele já é mortal na mitologia como um todo. E realmente, depois que a Hera descobre que Alcmena teve o filho com Zeus, manda cobras para matar o Hércules ainda criança, mas por essa força descomunal ele conseguiu vencer das cobras facilmente. E uma curiosidade aqui para vocês, que a palavra anfitrião é aquele que recebe na sua casa, uma pessoa que recebe o outro à sua casa de uma maneira bem-vinda. A história de Hércules, nesse nascimento, a Alcmena, ela era a esposa de Anfitrião. O Anfitrião foi para a guerra e durante muito tempo ficou, porque foi a guerra de Troia, então durante muito tempo ele ficou lá. Então Zeus aproveitou que a Alcmena era uma moça muito bonita e foi lá, se transformou em Anfitrião e consumiu o ato sexual com ela. E quando o Anfitrião chega e vê a Alcmena com uma criança, pensa que traiu, ela tenta explicar, mas não foi você e tudo mais, até que ele fica muito bravo, muito chateado e ameaça e tudo mais, mas depois que descobre que foi Zeus que tinha feito isso, ele ficou muito feliz e aceitou e falou que Zeus seria muito bem-vindo à casa dele. Então, tanto que o nome Anfitrião tem essa questão. E uma outra coisa, curiosidade dentro dessa pequena mesma história, que para mostrar que o Zeus, ao chegar na Alcmena, se mostrasse como anfitrião e não tivesse nenhum outro tipo de problema, ele pediu para o Hermes também se transformar no melhor amigo do anfitrião, que se chamava Sósia. Tanto que a palavra hoje, sósia, significa uma pessoa muito parecida. Por quê? Porque Hermes se transformou no melhor amigo do anfitrião. Então fica aí essa curiosidade para vocês históricas, tanto da etimologia de anfitrião e sósia, quanto a origem biológica do Hércules. Hércules, se provar ser um verdadeiro herói na Terra, sua divindade será restaurada. Um verdadeiro herói. Gostei. E como se faz isso? Primeiro, tem que procurar Filoctetes, o treinador de heróis gregos. Procurar Filoctetes. Vamos lá, vamos falar então de Filoctetes, o treinador de heróis gregos. Bem, já começa aí um grande ponto. Na animação, o Filoctetes, ele é um sátiro. E na mitologia, o Filoctetes, ele era um humano, ele era amigo do Hércules, era o seu mestre de armas, tanto que durante os famosos 12 trabalhos de Hércules, o Filoctetes estava lá em algumas deles para auxiliar nesse trabalho. Ele era um filho de um argonauta. Argonauta são os grandes navegadores daquela época. E durante uma época da vida, quando Hércules morreu, depois de uma certa idade, sendo envenenado pelo veneno da Hidra, ele foi responsável por sepultar o Hércules e não dizer onde estava o túmulo do amigo, por causa de que na época existia a galera que roubava túmulos. Então,
Filoctetes realmente existiu. Quando eu falo realmente existiu, estou falando da questão da mitologia grega. Ele realmente existiu, mas ele não era o treinador de heróis. Ele era um humano, argonauta, também um tipo de herói, não talvez um semideus, mas também um certo tipo de herói, que também teve muitas conquistas junto com os argonautas, mas não. E por que eles escolheram um sátiro? Porque é muito mais fácil do que escolher realmente a raça do verdadeiro treinador de heróis. O Quiron. Quiron era um centauro que ele treinou muitos heróis. Treinou o Aquiles, ajudou o Hércules, o Teseu e vários outros também. Ele era um centauro que tinha um QI um tanto acima do normal dentro do QI dos centauros, porque os centauros, juntamente com os sátiros, eles eram muitos animalescos, muito sexualizados, apesar de ter a metade humana, tinha a metade animal que muitas vezes dominava o corpo como um todo. Então, o Quiron, ele era um centauro. Agora, imagina só uma animação onde um Pégaso e um humano juntamente com um centauro para lá e para cá, então um sátiro seria muito mais fácil, o transporte seria um quesito, mas realmente o Quiron, ele era um centauro que ele era responsável realmente pelo treinar os heróis dentro da mitologia, alguns heróis dentro da mitologia. Então, foge muito entre um e outro, porém fica aí a curiosidade para vocês, tanto que o Quiron, ele é a criatura que dá a origem ao signo de Sagitário. O que foi, cabritinho? Tá preso? Oh! Epa, cai fora, cara! Oh! Garoto, peraí! Volta! Peraí! Oh! Ninfas, não conseguem tirar as mãos de mim. Então, como foi mostrado aí, ele é um sátiro, como vocês podem ver, meio bode, meio humano, e eles são muito sexualizados. Uma entidade famosa que é sátiro é o Pan. O Pan, ele era um deus menor, também relacionado à natureza e tudo mais, então é interessante porque uma curiosidade para vocês também é que o que a gente chama hoje vulgarmente de o diabo, que ele é meio bode, meio humano, chifre, tridente, então durante uma época de estar transformando os gregos em cristãos, para a igreja cristã que estava surgindo naquele momento, transformar os deuses em algo errado, em algo pagão não correto, eles pegaram essa divindade Pan e colocaram como o diabo, tanto que o tridente é relacionado ao deus Poseidon e vários outros pontos, o pentagrama, da questão da Wicca e blá blá blá. Então tem diversos fatores que eu posso um dia trazer para vocês, desmembrando o diabo e as suas relações. Mas essa é a questão. Então mostra bastante, muito claro esse fator desse animalesco, dessa sexualidade dos sátiros que tava lá, né, stalkeando as ninfas da flores, da árvore e mostrando essa questão da sexualidade. E é bem interessante porque, como a Disney é Disney, eles mostram de uma maneira tão sutil, tão pequenininha, que mostra esses detalhes que quem é mais velho pega e quem é criança passa batida. Então eu acho muito legal essas duas formas de abordar diversos públicos diferentes. Sendo uma coisa infantil, então para os pais levarem as crianças, porém para os pais não acharem, nossa, que desenho bobinho, ai meu Deus, sei lá o quê. Você tem alguns detalhes que os pais pegam e as crianças não pegam. Isso é uma coisa muito interessante dentro do desenho da Disney, porque na mitologia como um todo, muitos fatores estão diretamente ligados à sexualidade, traição e vários outros fatores que acontecem no dia a dia da humanidade. Cuidado, isso é uma parte do mastro do Argo. O Argo? Quem você acha que ensinou Jasão a navegar? Cleópatra? Eu treinei todos esses aspirantes a herói. Odisseu, Perseu, Teseu, um bando de eus. E todos esses blefes me deixaram decepcionado. Um prato cheio de fracasso. Nenhum deles venceu distâncias. É um tanto injusto com esses heróis, porque cada um desses heróis eles venceram diversas criaturas diferentes, o Minotauro, Quimera, a Medusa. Então, falar que eles foram um prato cheio de fracassos é realmente algo para contrastar tanto a Aquiles quanto a Hércules, que realmente foram os dois maiores heróis da mitologia, Aquiles por um lado, Hércules pelo outro, mas dizer que todos os outros, o Odisseu, Teseu, Perseu, eles realmente foram heróis grandes, fizeram grandes conquistas,
Claro que não tanto quanto Aquiles, não tanto quanto Hércules, mas dizer que foi um prato cheio de fracassos eu acho um tanto injusto pela parte do nosso querido treinador de heróis. Calminha, potranca. Chega, Neto, me bota no chão, senão eu... Assim eu vou cair. Então vamos lá, como eu falei pra vocês, temos aí um típico centauro. Tecnicamente, o Chiron tem esse formato. Então, imagina só fazer todo o transporte de um cara desse tamanho e pra lá e pra cá, só se fosse um cavalinho. E é bem legal porque nesse trecho já mostra também essa, vamos dizer assim, selvageria dos centauros. Então imagina só um contraste entre um ser inteligente, um ser amável, um ser justo, comparado com aí um cara aí meio selvagenzão, esse centaurozão aí, esse cara do rio. E com a nossa amiguinha aí, que se for parar pra ver, com a mão fechada ele consegue passar uma cintura inteira. Ou a mão dele é muito grande, ou a cintura dela é muito pequena. Mas a chance também de quebrar a coluna dela é gigantesca. Mas também só quis fazer um ponto interessante aí, pelo fato de que nós temos o centauro, e agora a representação certa de como seria o nosso Kiro, o nosso treinador de heróis, diferentemente do Phil, que está aí como o verdadeiro herói, o verdadeiro treinador de heróis. Posso saber seu nome? Megara. Meus amigos me chamam de Meg, isso se eu tivesse algum. Então, te deram um nome junto com esses peitorais ondulantes? Meu... Você é sempre articulado assim? Hércules! Meu nome é Hércules. Uma coisa interessante é que realmente Megara é a esposa de Hércules, tanto que... Só que Hércules teve duas esposas, né? Teve duas famílias. A primeira família, que o Hércules, num momento de raiva, também jogado pelas magias de Hera, matou toda a sua família. A mesma pegada de Kratos, né? Ele matou toda a família. E como culpa, ele foi até o rei, e o rei falou que a única forma de expurgar esse mal que ele fez seria fazer os 12 trabalhos. E depois, quando volta, ele já tem toda essa redenção, ele tem uma nova família, e a Megara é a sua segunda esposa, que foi responsável pela sua morte. Tanto que num dos trabalhos que ele enfrenta, que é a Hidra, quando aparecer a Hidra ele falar mais detalhes sobre ele, mas o veneno da Hidra faz com que é um veneno muito, muito cabuloso, muito, muito mortal. E sem que a Megara soubesse, ela recebe um presente para ser entregue para o Hércules, um baú com tipo uma túnica, um manto, com que tinha banhado um pouco o veneno da Hidra, e quando o Hércules usa, ele acaba sendo envenenado e morre. E depois que ele morre, aí o Philoctetes, ele faz o sepultamento, esconde o corpo e assim por diante. Então, realmente, a Megara realmente existiu. Ela é a responsável pela segunda família do Hércules e também a sua morte, a sua queda, né, que indiretamente se considera como uma possível vilãzinha, aí, como o desenho vai desenvolvendo no começo até a redenção dela no final, mas pelo fato de existir, então existe essa relação direta. E no caso aqui, ela é apenas uma moça que está a trabalho do Hades, porque ela vendeu a alma para salvar a vida do namorado e agora ela deve a alma ao Hades. E no caso, ela está tentando contratar criaturas para o plano infalível do Hades para conseguir vencer os Zeus e se tornar o Todo-Poderoso. Então existe uma relação direta entre a Megara da Disney e a Megara da mitologia. Sim, as duas ficam com o Hércules no final, só que no caso ela é responsável pela morte do Hércules, e aqui, nesse caso, vamos dizer assim, que ela é responsável pelo um segundo possível final do desenho. Um dos trabalhos do Hércules, ele é vencer a Hidra de Lerna, que fica no pântano de Lerna. E é bem interessante porque é mostrado realmente, na verdade, daqui pra frente
nada é como a da mitologia, tá? Existia lá no comecinho, talvez, o filho de Zeus, Acmena, Anfitrião, Hera, cobras. Mas agora daqui pra frente é um deus do Sakuda e Hércules da Disney. Então vamos lá encontrar algumas semelhanças e diferenças entre essas duas mídias. Realmente, o Hércules precisava ir vencer a Hidra como segundo trabalho. O primeiro trabalho era o Leão de Nemeia, mas o segundo trabalho era a Hidra de Lerna. Só que, na verdade, ele foi para o pântano, não tinha uma plateia como está acontecendo aí, e ele foi junto com o primo dele, que depois que ele descobriu que quando cortava saía novas cabeças, ele juntamente com seu primo combinou de, enquanto ele cortava, cauterizava as feridas, fazendo com que não tivesse novas cabeças. E o veneno da Hidra, como eu falei pra vocês, é um veneno ultra mortífero. Então, no momento que ele engoliu qualquer cortezinho que algum dente, alguma parte, alguma estrutura chegasse no Hércules, ele morreria. Se só do veneno tocar na pele dele, ele já morreu na mitologia, imagina só sendo engolido. Ele teria morrido muito rápido, muito fácil. Mas, nesse caso, a gente tem aí, mostrando o cortado aí, tem o Pegasus ajudando, na verdade, o Pegasus ajuda o Belerofonte a vencer da Quimera, da Mantícora, né? Então tem essa mistura de heróis e situações, porque, né, como eu falei, a partir de agora é um Deus nos acuda. E uma coisa interessante é que na mitologia a cabeça principal da Hidra é uma cabeça imortal. Então mesmo que você cortasse a cabeça continuava viva. Tanto que depois que cortou todas as cabeças e cauterizou, aí o corpo morreu. Mas a cabeça continuava viva. E como a cabeça continuava viva, para não ter nenhum tipo de problema, foi colocada uma pedra gigante, uma pedrona grande em cima da cabeça da Hidra, para que ninguém mais tivesse contato. E é bem legal porque a forma como o Hércules vence da Hidra é dando um murro nessa coluna de pedras e fazendo com que caísse todas as pedras em cima dela, fazendo essa pequena alusão a colocar a pedra em cima da cabeça imortal da Hidra. Então eu achei interessante porque, apesar de ter a sua liberdade poética, pelo menos a referência final de colocar uma pedra, tanto que existe até realmente uma analogia aqui, colocar uma pedra sobre os problemas, como se realmente quisesse esconder os reais problemas, é realmente o que acontece. Mas nesse caso ele realmente vence desse monstruosidade, derrubando uma montanha em cima dessa Hidra. Hércules deu show, para cada monstro a lotação se esgotou. Fica aí novamente uma referência, um dos 12 trabalhos do Hércules era vencer um javali gigante e todo cabulosão. Então aí uma referenciazinha muito rápida, tipo, colocou o javali, acaba com ele, um dos 12 trabalhos. Aí uma referência ao leão de Nemeia, que chegou um leãozão, pegou, pelou, acabou. Rapidão, foi novamente mais uma referência aos 12 trabalhos. Nós temos o Minotauro, nós temos uma Górgona, nós temos um Grifo, né? O Minotauro teve um herói, a Górgona outro herói, tanto que até a mais famosa é a mãe do Pegasus, temos aí um Grifo. Agora aí é o Santo Crioulo doido. Ele deve ter uma fraqueza, porque todo mundo tem uma fraqueza. Exemplo, a de Pandora foi aquela caixa. E os troianos, pois apostaram no cavalo errado. É bem legal porque são pequeníssimas referências que são feitas ao Cavalo de Troia e à Caixa de Pandora. Pandora, ela foi responsável por guardar todos os males do universo. Aí é uma criança, um adolescente, que pela curiosidade infantil abriu a caixa e todos os males do universo existem por causa disso, e ela conseguiu fechar antes que a última saísse, que era a esperança, porque a esperança tem que ser guardada junto a ti. Então, e aí, né, o Cavalo de Troia sentiu Aquiles, juntamente com os seus colegas estrategistas, eles montaram essa estratégia, desmontaram os barcos, montaram esse cavalo, porque os troianos adoravam cavalos, era para eles seres muito imponentes, ainda mais relacionados a Poseidon, então fizeram esse cavalo e com isso os troianos perderam a guerra por causa desse cavalo. Então achei interessante essas duas pequenas referenciazinhas rápidas utilizadas aqui no desenho do Hércules. Primeiro você tem uma reunião com o rei Aljas. Ele está com problemas nos estábulos. Melhor não usar as sandálias novas. É legal nesse aqui, né? É legal dessa referência agora que aconteceu, porque um dos 12 trabalhos do Hércules era limpar os estábulos. Tinha um rei que tem cavalo pra caramba, e era tão gigantesco, e era
mesmo que você limpasse, tinha tanto cavalo que eles iriam defecar novamente. Tanto que, para que o Hércules conseguisse limpar a tempo, ele desviou o curso de um rio, fazendo com que todas as impurezas dos cavalos fossem lavadas a partir do movimento do rio. E é bem interessante porque depois que o Hércules venceu do leão de Nemeia, porque era um leão que tinha uma pele muito resistente, ele matou enforcando, ele pegou e fez a armadura dele com a couraça do leão. E é bem legal porque essa é uma das referências que ele usa, né? Bater uma clave na cabeça do leão para dar uma destorteada depois de enforcado. E o Scar, né? No Rei Leão como referência aí. Ou então ele matou o Scar, matou enforcado e pegou o corpo dele e usou como um adorno. Achei bem interessante porque duas referências a dois trabalhos do Hércules, um dos estábulos e o outro do Leão de Nemeia, mais com a questão da armadura feita pós-trabalho. Os filhos da Revolução Grega. Às 3 você tem que pegar uma cinta de umas amazonas. E é legal porque parece que ele tá dizendo um trabalho atrás do outro, tanto que ir na Amazonas e pegar o cinturão das Amazonas é também um outro dos trabalhos. E também é interessante porque ele tá meio que falando quais são os trabalhos que ele tem que ter, meio que na sequência, não na sequência certinha que foi feito os 12 trabalhos, porém meio que ele tá falando, então você tem que fazer esse, e depois esse, depois esse, depois esse, como se realmente fosse pedidos de pessoas para resolver os problemas dele, mas na verdade são 12 trabalhos do Hércules que ele usava para conseguir a libertação moral e a libertação psicológica pelo fato de ter matado a família dele enlouquecido. Simples, né? Puxa, que dia! Primeiro aquele restaurante à margem da Bahia. Depois aquela peça. Aquele tal de Édipo era... E eu pensei que eu tinha problemas. Referência à história do Édipo, né? Novamente, que... Nossa, o Édipo também tem uma história bem interessante, que o pai do Édipo, né, uma profecia de que o filho dele... iria ficar com a esposa dele e ia matar ele. Aí depois tem toda uma reviravolta, ele fica com a mãe, mata o pai, acontece uma merda, ele morre. É uma merda atrás de merda. Então é bem interessante, tanto que existe até um fator da psicologia que fala sobre síndrome de Édipo, que é quando você sente atração por alguém, tipo seu pai ou sua mãe. Então é interessante, fica aí também novamente a referência. São diversas pequenas referências que tem, porque realmente, como eu falei, a partir de agora todas as outras relações da mitologia foram pra casa do chapéu. Obrigado. Opa! Ficou melhor assim. Juro. Vênus de Milo, mais uma referenciazinha. É bem legal, porque nesse ponto, quando a gente fala sobre um world building expandível, é isso. São pequenos detalhes que você vai colocando na descrição, pequenos detalhes que você vai colocando numa pontuação aqui e ali, fazendo alguma certa referência. Então, simplesmente se você quer fazer um mundo baseado, por exemplo, na mitologia grega, e dentro das suas descrições, ir colocando uma referência de uma estátua aqui, um famoso aqui, uma lenda ali, uma lenda lá, faz toda a diferença. E é isso que ele tá trazendo, como eu falei pra vocês, porque a mitologia já foi pra casa do caramba. De tornozelos fracos que conheci. Meg, com você... Uma referência sutilíssima do Cupido. Né? Um dos filhos da Afrodite foi lá, pá, flecha de Cupido, pegou o amor, você se apaixona pela primeira pessoa que você vê à sua frente, já tá na frente dele, e então já foi, já era. Uma pequeníssima referência. Então, por isso que eu acho incrível o desenho do Hércules. Pra mim, ele é o meu favorito dentro das animações da Disney. Porque, mano, olha quantas referências, além de ótimos personagens. O Hades é incrível, o Hércules é incrível, a Meg, o Zeus, o Fio, o Pegasus, uma galera aí é incrível. Então, eu achei bem interessante porque, olha, esse pequeno detalhe de plot já causando todo um can pra quem já percebeu e pegar essa pequeníssima referência. E aí as pessoas vão se machucar? Não, quer dizer, tem uma possibilidade disso acontecer. É guerra, né? Mas fazer o quê? Afinal, o que você tem a ver com elas? A Meg, esse rostinho lindo, não é mais importante? Para! Não é? Você tem que jurar que ela não vai se machucar. Tá bom, eu concordo. Meg a salvo, senão você ganha sua força de volta, etc, etc, em letras miúdas, tá bom? Feito. Aperta aqui. É bem legal, porque uma coisa interessante é que você fica pensando durante toda a narrativa, por que caramba
O Hades, que é um deus, não simplesmente vai lá e resolve a situação. Considerando diversos fatores onde os deuses eles não podem agir diretamente nos humanos, existe uma coisa chamada livre-arbítrio, existe uma coisa chamada vontade. Então, para que os deuses possam fazer alguma coisa que interferisse diretamente com os humanos, precisa fazer de uma forma indireta, influenciando pessoas, criaturas, contratos, pactos, como por exemplo está acontecendo agora. Então eu acho muito interessante porque, apesar de todo esse poder, poderes maravilhosos e fenomenais, ele não pode fazer muita coisa porque deuses não podem interferir diretamente no mundo humano. Por isso que ele tem os subordinados Agonia, Pânico, as criaturas, a Meg. Então é bem interessante fazer esse contraponto de que quando a gente pensa também em sistema mágico, você coloca poderes gigantescos com a limitação de que eu não posso fazer isso e isso. Ah, mas são só dois limitantes, mas são dois limitantes que simplesmente seria mais ou menos, eu tô numa guerra e eu não posso atacar ninguém. Eu tô numa palestra e eu não posso falar. Então, que adianta ter poderes ultra cabulosos se você não pode usá-los diretamente para as pessoas que você quer enfrentar, influenciar, e você precisa realmente fazer na surdina, fazer na malevolência. Então eu acho muito interessante essa jogada nesse sistema mágico. É uma pequena análise na história, não na mitologia como um todo, mas você percebe isso na mitologia direta. Zeus atinge pessoas, sim, mas tem a consequência de tem que ter chuva. A Hera tem que ter relação com o matrimônio. A Afrodite em relação ao amor, Atena em relação à guerra, junto com Ares, o Hades, Senhor dos Mortos. Então eu acho bem interessante porque, apesar de ter poderes cabulosos, serem imortais e fazer tudo isso, eles só podem agir dentro da sua área de influência, e até mesmo dentro da sua área de influência precisa ser regradinho, bonitinho, porque você não pode fugir do livre-arbítrio e da vontade do ser humano. Eu vou arrancar a sua cabeça. É isso aí! É interessante porque na história mais famosa dos Cíclopes mais famosos, que foi na Odisseia, onde Ulisses, na volta da Guerra de Troia, ele parou na ilha do Cíclope e cegou um deles. E o legal do Ulisses é que ele é muito inteligente, mas eu achei legal porque tem essa referência direta de ter atacado o olho dele, mas é óbvio que seria esse ataque. Mas eu acho bem interessante porque os Ciclopes são criaturas bestiais, gigantescas, muito cabulosas, fortes, assassinas. Então eu acho que seria um ótimo exemplo para ser um possível titã, apesar de não ser considerado um titã na mitologia grega, e sim, ou uma criatura bestial, seja feito filhos do Tifão, ou algumas outras bestialidades originadas dos deuses. Mas achei interessante essa referência direta, ou até mesmo indireta, não sei até que ponto a Disney realmente quis fazer, mas achei um tanto interessante. Estávamos tão perto! Tão perto! E tropeçamos na linha de chegada. Por quê? Porque a idiota da Meg tinha que bancar a altruísta. É um tanto bizarro, né? Porque, tipo, ele chega numa puta entrada, tinha um pau montando no cérebro e tudo mais e tal. Realmente, um dos trabalhos do Hércules é realmente pegar o cão infernal cérebro e levá-lo. Se não me engano, era o último trabalho. O último, um dos penúltimos. Então, mais uma referência aos dois trabalhos. E é interessante o fato de que Hércules não foi até o inferno para resgatar a alma da esposa na mitologia. Ele foi lá para pegar o cérebro, colocar no coleiro e levar. Ele mostrando que tinha conseguido capturar o cérebro. Mas uma coisa interessante é que tem vários heróis que vão para lá. O mais famoso é o Orfeu, que vai até o mundo dos mortos para resgatar a sua esposa que morreu. Então existe uma pequena mescla de heróis, da mesma forma que no começo do episódio, que ele enfrenta diversas criaturas que outros heróis deveriam ter vencido. Então é meio que uma mistura de ideias e premissas nesse ponto. Traz referência direta ao Orfeu de ter ido para o inferno para resgatar a sua esposa em troca de alguma coisa, e no final ele conseguiu convencer Hades tocando a harpa dele, que era uma harpa maravilhosa, e emocionou até o Senhor do Inferno, mas a condição era de
que ele não olhasse para trás. E no final, acabou dele olhar, porque ele foi enganado e a alma da esposa voltou pro inferno. Então, essa é uma referência direta tanto ao trabalho do Hércules, que ele vai lá no mundo dos mortos para domar o cérebro e levar, e nesse caso também é referência ao Orfeu, que ele vai até o inferno para resgatar a alma da sua amada Berenice. Terminar, obviamente, com um belo retrato aí, com a constelação de Hércules, que realmente existe. E a constelação, ela tem mais ou menos um posicionamento que seria na cena épica dele lutando contra o Leão de Nemeia. Nesse caso, a Disney ter dado um detalhezinho a mais para fechar com chave de ouro. Mas é isso aí, pessoal. Esse é o desenho do Hércules. Eu trouxe algumas pequenas coisas, foi rapidinho, com algumas referências, porque apesar de ser um desenho baseado na mitologia dele, tem muitos fatores que são diferentes, são muitas coisas que fogem da normalidade dentro da mitologia, porém é algo interessante para a gente ir discutindo sobre a relação direta entre uma referência ou outra dentro da própria mitologia. Então, pessoal, esse episódio que eu quis trazer para vocês tinha o maior objetivo da gente entender algumas relações diretas entre o que a Disney fez com o que acontece na mitologia. O mais interessante é que quando a gente vai construir um world muito fantástico, é interessante a gente pensar em referências, em construções, em aditivos, deletivos, se ele é imutável, se ele é divergente. Então entender esses elementos é de suma importância para que você consiga colocar, como por exemplo, se por acaso o seu world building é baseado na cultura greco-romana, entender por exemplo de uma sociedade, de uma cultura, criar elementos, criar foreshadows em diversos pontos, como foi colocado em diversos momentos da história, alguns elementozinhos aqui, outros ali, tanto para criar, por exemplo, uma piada, um punch, uma anedota, uma referência, como, eu não sei se eu tô entendendo, existe aqui umas cinzas no meu ouvido, um pedaço de enxofre, como se realmente acontece, né, que falam que no inferno existe o enxofre que queima. Então também essa referência diretamente ao ouvido do Hades para criar uma certa piada ou algum outro ponto. Então é bem interessante porque você coloca diversos elementos. Eu podia, como eu fiz em outros episódios que eu fiz análise, falar da plot, do personagem, das cores, da fotografia, mas o mais interessante aqui agora é entender essas relações diretas e criar esses elementos dentro do seu world building, beleza? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal porque nós temos vídeos praticamente todos os dias, só às vezes sábado e domingo que a gente deixa aí para dar aquela descansada e lives todas as quartas-feiras. Então pessoal, é isso aí. Fiquem aí com agora uma mensagem dos Zeus. Um verdadeiro herói não se mede pela força física, mas pela força de seu coração. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!